Olá, alunos do Instituto Teológico Quadrangular, tudo bem com vocês? Vamos então dar hoje continuidade aos nossos estudos, né? Nós estamos na matéria de homilética e nós estaremos estudando hoje o capítulo 4. Sejam todos bem-vindos, pegue a sua apostila, o seu caderno para as anotações e fique atento, né, para que essa aula venha a ser produtiva na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar então antes de nós darmos início a esse novo capítulo, em nome de Jesus. Senhor querido, na tua presença nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aprendendo a tua palavra. Nos abençoa nessa aula, capacita-nos, Senhor Jesus, para que possamos entender, aprender, que o nosso entendimento seja, Senhor Jesus, aberto e que o Senhor esteja nos ajudando através do Espírito Santo a compreender todas as coisas que são necessárias. Eu peço a bênção sobre cada aluno, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tá joia? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo acompanhar, né, todas as aulas. E agora nós vamos já começar a entrar, a gente já falou algumas coisas muito importantes dentro dessa matéria, e agora nós vamos entrar hoje sobre o assunto, o título e o texto do sermão. Como, né, nós devemos procurar cada uma dessas coisas, né? Aqui na nossa Bíblia, na nossa apostila, nós temos aqui algumas coisas para a escolha desse texto. Eu preparei para vocês alguns slides que nós vamos estar agora falando sobre isso, tá joia? Então vamos lá. O nosso primeiro slide não está aqui. Tá sim, isso. Saiu. Escolha o texto, é isso aí. Gente, é importante lembrar que nós precisamos escolher o texto. Para escolhermos o texto, nós precisamos orar, tá joia? A oração, a busca pelo poder do Espírito Santo, ela é imprescindível. Não dá para nós escolhermos o texto baseado, nós vamos ver, né, no decorrer dessa aula, que não dá para nós escolhermos o texto de qualquer maneira. É importante lembrar que o fator mais importante para escolher o texto bíblico para pregar é a vontade de Deus. Guarde isso no seu coração. E é por isso que nós precisamos, como pregadores da palavra de Deus, buscar isso em oração. Então, jejue, ore. Aquele texto que você vai escolher, ele precisa primeiro entrar no seu coração. Ele precisa estar na sua alma. Ele precisa, né, fazer bem para você. E o Espírito Santo irá ministrar na sua vida isso, para que você possa desenvolver ali a sua mensagem. Então, na escolha do texto, que é a primeira coisa que a gente precisa, né, fazer, só vai acontecer através da oração. Nós vimos isso um pouco já na aula de introdução, nós continuamos afirmando isso. Orar, jejuar é a melhor maneira para você escolher o texto que você vai pregar, tá joia? Vamos lá então, vamos dar continuidade nos slides aqui. Já tá aí. Não. Escolha o texto. Escolha o texto que fale ao seu coração. Procure escolher textos que atinjam uma necessidade da sua igreja. Então, escolha o texto que fale ao seu coração. Aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre essa questão de escolhermos algo que realmente ministre na nossa vida, no nosso coração, né? Procure escolher um texto que atinja a necessidade da igreja. Como assim? Por exemplo, nós vivemos em tempos que situações específicas estão acontecendo, ou até mesmo porque a igreja, por exemplo, a igreja está precisando, naquele momento de oração, está passando por uma luta, muitas coisas estão acontecendo, tem um alvo, um objetivo que o pastor definiu. Então nós vamos estar ali direcionando aquela mensagem. Pode ser feito isso também. Procure escolher um texto que sentido claro para você pregar. Então nós precisamos ter em nossa mente que a palavra ela tem que ser clara. Lembra que eu falei sobre a introdução e sobre toda a questão? Nós precisamos deixar claro. Então o texto não pode ser com muitas coisas duvidosas ou difíceis, né? Palavras difíceis.
né? Prefira escolher um texto com um enfoque positivo, né? Nunca negativo, nunca menosprezando alguma coisa ou destruindo alguma coisa, mas sempre enfocando. Isso vai acontecer quando nós escolhemos um texto, às vezes aquele texto ele é uma profecia, uma palavra específica para um povo específico. Então preste atenção nisso, gente, para não cair no erro, né, de não entender o que você está lendo e trazer um enfoque totalmente diferente daquilo que o texto traz para nós, tá joia? Vamos lá. Prefira textos que apelem à imaginação, quer dizer, pegue textos, por exemplo, textos que têm histórias, né? A viúva de Serepta, ou aquela passagem da mulher samaritana, né? Então as pessoas vão imaginar como era o poço. Você pode discorrer sobre isso também, se for aquela mensagem textual. Procure escolher um só texto para pregar. Gente, presta bem atenção a essa questão. Uma passagem bíblica, mesmo que ela seja textual, se você escolher um versículo dela, aquele que enfatiza o objetivo da sua mensagem, que enfatiza o tema da sua mensagem, que nós vamos ver hoje isso, a diferença entre tema e título. Daqui a pouco a gente vai ver, a gente está falando agora sobre o texto, né? Quando você procurar esse texto, ele precisa ser o menor possível, tá? Para você fazer essa leitura e depois você vai discorrer. Se é uma história, você vai estudar essa história, resumi-la e discorrer nela durante toda a mensagem, através dos tópicos que você vai separar ou através dos pontos que você vai querer enfatizar. Tá? Procure escolher também o texto para pregar com variedades bíblicas. Tem gente que prega só o Salmo 23, tem gente que prega só sobre Davi, só sobre Salomão, só sobre, vamos pensar, Elias, só sobre, especificamente, a pessoa gosta muito desse personagem, Pedro, Paulo. Eu sou apaixonada por Paulo, então as minhas mensagens geralmente têm alguma referência sobre lá das cartas paulinas. Mas a gente, às vezes, tem que procurar conhecer mais, né? É difícil você ver uma mensagem pregada sobre Esdras, Ageu, né? É difícil a gente ver a pregação sobre Abacuque, né? São textos, Joel, Oséias. Oséias tem mensagens maravilhosas ali, né? Mas a gente às vezes fica presa apenas num texto. E também não precisamos evitar textos conhecidos. Tem gente também que evita pregar João 3,16. Acha, pregar João 3,16, todo mundo já conhece essa passagem. Não importa, né? O que importa é o que você vai querer passar com aquela mensagem. Qual é o objetivo que você tem, tá joia? Eu quero citar hoje com vocês, aqui na revista ela dá alguns exemplos de estrutura de esboço. Essas estruturas são textuais literais. A gente vai ver isso nas próximas aulas, no capítulo 6 e 7. Nós vamos estudar os tipos de sermões. Então daí você vai entender o que é textual literal, o que é todos tópico e textual sistemático. A gente vai entender um pouco sobre isso. Mas hoje, essa revista aqui na apostila, ela passa pra gente alguns exemplos de pregações, assim, de esboço pronto. Eu quero ler com vocês o livro de Salmos, lá no capítulo 1, no versículo 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse seria, por exemplo, vai pregar um texto, aqui está esse exemplo, e ele coloca o tema como um cristão exemplar. Então, ele deu um título aí para a sua mensagem. Como seria esse título? Como ser um cristão exemplar. Então, o tema é o quê? O tema é falar sobre o comportamento do cristão. E o título seria esse, né? Como ser um cristão exemplar, ou um cristão exemplar, sendo um cristão exemplar. E aqui ele fala que ele separou em quatro partes, né? Seriam 4 passos. Então, quando você for ministrar, por exemplo, aqui é um exemplo. Eu vou falar, existem
4 etapas para que eu seja um cristão exemplar. Qual seria? Não ande segundo o conselho dos ímpios. Daí você vai discorrer sobre isso. O que é ímpio, o que não é ímpio e assim por diante. Não se detenha no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? Você tem ficado ali, permanecido naquele lugar onde habitam os pecadores, no caminho? Você tem trilhado o caminho dos pecadores? Daí você vai discorrer sobre isso. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Que seria essa roda de escarnecedores, né? O que seria se assentar? Como é isso? Daí você vai discorrer sobre essa questão. Ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Então, esses seriam o quê? Os passos para que eu me torne um cristão exemplar. Então, quando eu for estar pregando esse esboço, eu tenho um título para ele. E baseado nesse tema, né, de cristão exemplar, eu vou discorrer toda a minha mensagem. Por isso que o título e o tema, eles são muito importantes para que nós possamos estar ali dentro, né, com um objetivo claro sobre aquilo que vamos pregar. Então nós vimos que é importantíssimo eu ter um tema. E esse tema, nós vamos ver agora o que significa um tema e o que significa um título. Tá joia? Vamos lá, então vamos continuar nos nossos slides. Aqui na apostila, no capítulo 3, fala assim, no capítulo 4, no tópico 3, ele vai falar para nós fontes de onde saem assuntos para os sermões, né? Ou os sermões, melhor falando, tá escrito errado, olha lá, sermões, eu escrevi errado. As escrituras, elas são a fonte para nossa pregação, para o nosso sermão, tá? A palavra de Deus, ela tem que ser a fonte, não a nossa vida, não a vida do outro, não a vida das pessoas, é a palavra, tem que estar baseada na palavra, tá? E que mais que podem ser fontes, né? Mas elas, a partir da palavra, eu posso usar ali como fonte para os assuntos surgirem, né? Que assunto que eu vou falar? Pode ser uma experiência minha, uma experiência da sociedade, uma experiência atual, um acontecimento atual, né? Por exemplo, a pandemia que nós vivemos no ano de 2020, 2021, estamos ainda, né, dentro desse contexto. Podemos estar observando a mudança climática, podemos falar assuntos dentro desse aspecto, tá? Então, isso pode ser uma fonte. O calendário da igreja, por exemplo, agora em novembro nós vamos ter o aniversário da nossa igreja, né? Do tempo que nós estamos aqui. Então, nós podemos usar a doutrina da igreja para falar sobre os temas, né? Jesus salva, Jesus cura, e assim nós vamos estar tendo uma fonte para a nossa pregação, tá? O momento da nação, né? O dia da independência do Brasil, o que é independência, como é a dependência do homem sem Deus. E a gente vai usar esse tema e vai discorrer, pegar na palavra lá e extrair da palavra isso, né? Mas pode ser uma fonte de inspiração. Um momento histórico, fatos relevantes do mundo, que nós podemos também destacar como fonte. Uma inspiração momentânea. Como seria essa inspiração momentânea? No momento de devocional, no momento de oração. O Espírito Santo vai ministrar algo no seu coração, você já anota para você preparar uma mensagem e no dia que Deus, né, preparar aquele momento, você, na próxima vez que você for pregar, você já tem ali que o Espírito Santo te deu aquilo como uma inspiração. Amém? Às vezes nós temos, como pregador, vários momentos de olhar homilético. Como seria esse olhar homilético, né? Você está no mercado e você vê alguma coisa que aconteceu e ali o Espírito Santo trabalha, fala, nossa, uma mensagem. Até eu vi esses dias um vídeo nesses vídeos de TikTok aí, é TikTok mesmo, né? Eles usando isso, né? Olha como o pregador, tudo ele monta uma mensagem. Então, tá acontecendo uma coisa ali, ele já fala, nossa, isso dá uma mensagem. Isso vai para falar sobre salvação. Então, é aquele olhar homilético, estar atento, né? Através
de alguma coisa que você está observando, o Senhor já traz para você um tema. Deus já traz para você um título de uma mensagem. E daí, a partir dali, você vai procurar na palavra e você vai montar, você vai estudar sobre aquilo e o Senhor vai te dar ali uma palavra maravilhosa e inspirada. Amém? Vamos lá, continuando. Outra questão também, a leitura de bons livros, artigos, sermões de outros pregadores. Nós precisamos ter hábito de leitura, precisamos conhecer outras fontes de leituras. A Bíblia tem que ser a nossa leitura diária, mas nós precisamos também ter outros assuntos, outros livros de outros autores, bons livros, e também assistirmos outras pregações. Hoje nós temos uma facilidade muito grande que são fornecidas através da internet. Então nós temos ali pregadores excelentes, um conteúdo que talvez para nós há algum tempo atrás era impossível. Eu vou participar, existe uma conferência, um congresso, ali pessoas usadas por Deus, inspiradas por Deus pregando, eu só poderia participar pessoalmente, presencialmente, às vezes era um custo alto, então não poderia estar. E hoje nós temos esses vídeos na internet, então tire um pouco do foco de assistir outras coisas e comece a se programar para assistir pelo menos algumas mensagens durante aquela semana, fora as mensagens que você já escuta na igreja, mas procure observar pregadores diferentes para que você possa aprender, desenvolver melhor também. E através disso vão ser fontes que Deus pode te dar para pregar a palavra de Deus, para tirar os seus sermões. Estar sempre atento àquilo que eu falei agora há pouco, ter um olho homilético, ter um olhar homilético, ter uma percepção, que o Espírito Santo te faça sensível para isso, para que você possa observar tudo e ali o Senhor falar com você. Agora nós estamos iniciando a primavera. Como seria uma pregação sobre a primavera, espiritualmente falando, as estações na vida de um cristão. Então tudo isso Deus pode falar e pode usar a sua vida de maneira tremenda. Título ou tema do sermão. É o ponto de partida, o título é o ponto de partida, da sua mensagem. O que é título de sermão? O título é a primeira parte e ele dá nome ao sermão. Ele tem como objetivo embelezá-lo e chamar a atenção dos ouvintes. Então o título do sermão ele é importantíssimo. Por quê? Porque quando o título ele é falado ali, quando você diz, olha, hoje, e nós vamos falar sobre isso, e você dá aquele título, aquela ênfase, chama a atenção daquelas pessoas, Como nós falamos sobre a introdução, A introdução é a chegada, do pregador. E ali o título é a chegada do seu sermão, é o ponto de partida dele. Então é necessário. Vamos continuar então falando sobre o título. Título ou tema do sermão, que é esse tópico que nós estamos falando. Aqui eu coloquei para vocês 7 princípios para escolher um título, O que seriam esses 7 princípios? O primeiro, o título do sermão deve ser concernente ao texto ou à mensagem. Então, gente, não é para você, não tem como nós colocarmos um título lá, como chegar à vida eterna, por exemplo. Como obter a vida eterna. Daí eu vou ler um texto que não fale de vida eterna. Eu começo então a pregar sobre várias coisas e esqueço. E no meu título não tem nada a ver com aquilo que eu estou pregando. Então é importante que esteja tenha sentido, tenha coesão, seja realmente a mesma coisa, Não pode ser diferente. Vamos lá. O segundo, o título do sermão deve ser interessante. O título do sermão não pode ser negativo. Todos aqui estão condenados. Pronto. Daí os irmãos já falam, nem vou ficar escutando essa mensagem hoje. A condenação para todos aqueles, o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno. Vamos chegar aqui, o título da minha mensagem, o mundo jaz no maligno.
E daí eu já assusto o povo, né? Já o pessoal já fica, e agora? Ou de uma maneira negativa mesmo, no sentido de ofender, né? De falar, de colocar um julgo sobre aquela pessoa. Então isso já mata ali a minha mensagem. O título do sermão deve ser breve. Então, gente, é uma frase, tá? Ele não pode ser, o título não pode ser uma palavra, não pode ser Apocalipse, não pode. Ele tem que ser uma frase, não pode ser perdão só, ele tem que ser o que eu quero falar sobre o perdão. O perdão seria o tema. Nós só vamos falar mais sobre isso. Que eu vou abranger o assunto sobre o perdão. Ele é o assunto, é o tema, é o meu objetivo falar sobre perdão. Mas o que eu vou falar sobre perdão? Perdão é muito vasto o assunto sobre perdão. Então ele não é objetivo, né? Ele é subjetivo. Eu posso pegar várias vertentes de perdão, mas eu vou falar especificamente sobre o perdão, perdoando os seus inimigos, né? Daí você vai estar discorrendo sobre o perdão ali. Então, o título do sermão deve ser breve, é uma frase. O título pode vir em forma de afirmação, interrogação ou exclamação. Então, eu posso perguntar: você tem perdoado seus inimigos? Esse pode ser o título da mensagem. Pode ser o título da mensagem, uma afirmação. Perdoando os meus inimigos, né? Pode ser uma exclamação. Então, essa uma dica, né, na verdade, para que você observe o título da sua mensagem, tá? Preste bem atenção nisso. O título pode consistir em uma frase seguida de uma pergunta, que é sobre a interrogação ali que eu falei. O título pode consistir em uma citação breve de um texto bíblico. Então, por exemplo, no título eu posso pegar o texto bíblico, como nós fizemos aqui, no Salmo, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós usamos, né, ali o texto para extrair o nosso título, tá joia? Então, isso também pode acontecer. Aqui na revista ela deu outro exemplo, né? No Mateus 22, 29, que ela fala a causas de um erro religioso. Daí ela começa a trabalhar ali a questão do título nisso daí, tá joia? Então nós vamos precisar prestar bem atenção nessas questões do título, tá bom? Vamos lá. O tema do sermão, então, é o assunto principal da mensagem, aquilo que eu falei agora há pouco. A mensagem, ela tem tema e título, tá, gente? E aqui nessa revista, você vai colocar para nós, como alunos, aqui o autor da revista traz que pode ser um título ou tema, o nome. Então, você vai definir. Mas o que é o tema? O tema é a mensagem principal do que eu quero passar, é o objetivo da minha mensagem. O tema deve ser escolhido logo após escolher o texto. Então, eu escolho o texto e já escolho o que eu quero falar do texto. Eu vou extrair, vou lá na hermenêutica, né? Vou extrair, na exegese, vou extrair daquele texto o que eu quero falar. Então, a partir daquele objetivo, o que eu quero que os meus ouvintes saibam, o que eu quero que eles entendam e o que eu quero que eles façam. A partir daí, eu tenho o meu tema, né? Se é amor, se é perdão, se é salvação, se é libertação. O tema, ele é evangelístico ou ele é doutrinário. Por quê? Porque se ele for evangelístico, ele vai falar para pessoas que não são convertidas. E se ele for doutrinário, eu estou me referindo às pessoas que já conhecem a Jesus. Então, num culto de domingo, o meu tema, né, a minha proposta de mensagem, ela pode tanto ser evangelística e doutrinária, porque eu tenho ali um público vasto, mas eu posso especificar só doutrinário e só evangelístico, tá? É a linha do meu objetivo. E o tema, ele vai ser escolhido dentro disso. Depois do tema deve ser desenvolvido o esboço para explicar o assunto em pauta. Então, a partir do tema, eu vou desenvolver ali os tópicos da minha mensagem, vou explanar a minha mensagem. O tema da mensagem é paciência, no caso aqui do exemplo da nossa revista. Todos os pontos principais da mensagem devem servir para explicar o que é paciência. Se o tema for perdão, todos os pontos devem explicar o que é perdão. Então, a partir do tema, eu explico o tema. Então, explicar e aplicar é parte do sermão que nós vamos estudar
no corpo, no desenvolvimento. Mas é a partir do tema que eu vou explicar a minha mensagem, a partir daquilo que eu quero que eles ouçam. Então vamos lá, ó. Aqui eu dividi para vocês bem claro a diferença entre título e tema, tá? Tá bem claro ali, ó. O tema é o assunto geral do início ao fim. Então, é o que eu vou falar do início ao fim. Perdão, eu vou falar do início ao fim. A conduta do cristão, eu vou falar do início ao fim. Os passos para chegar a Jesus, do início ao fim. Então, eu vou definir a partir do tema. É a principal coisa que definimos. Então, é isso que é muito importante. Ajuda a manter o foco no assunto. Então, eu não vou ficar desfocando o meu assunto. Estou falando sobre isso? Eu vou falar sobre isso. Estou falando sobre amor? Eu vou falar sobre amor. Amor de quem? Amor de Deus, amor do casamento, amor dos filhos, amor pelas almas perdidas, né? Então, eu vou, dentro desse tema, eu vou desenvolver do começo ao fim, sem perder o foco. Certo? Então, isso é tema. Agora, a gente vai ver o que é título. Título é o anúncio do assunto. Então, é um nome que eu dou para a minha pregação, né? Ninguém lê um livro sem saber o nome do livro, né? Eu vou ler um livro lá, Bom Dia Espírito Santo, esse livro maravilhoso. Ele tem um título. Ele vai falar sobre quem, gente? Sobre o Espírito Santo. A gente já tá vendo para quem ele tá falando, tá joia? Então o título é para isso, para chegar lá e é isso que ele vai falar hoje. Daí fica na expectativa, meu Deus, como assim dar bom dia para o Espírito Santo? O que ele vai falar sobre isso? Né? No livro, daí eu vou ler aquele livro com mais expectativa. Pode ser definido por último, tá? Então o título, gente, a gente às vezes não coloca no começo. Eu raramente consigo dar um título na minha mensagem antes de preparar ela. Então primeiro eu preparo, eu coloco o meu tema, eu procuro ver o objetivo, daí eu vou desenvolvendo a mensagem, estudo, leio. Daí depois que eu fecho, eu coloco um título. E às vezes é bem, né, a gente fica pensando, porque se você quer colocar no começo, às vezes você muda. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Coloca um título lá, não tema eu já sei o que eu vou falar. O Espírito Santo já me deu a direção. Só que eu coloco lá o título e depois eu mudo, porque depois no desenvolvimento da mensagem, ela vai tendo outros caminhos para ficar mais chamativo e eu acabo mudando. Então, o que é importante? Fazer no final. O título a gente faz no final e o tema a gente faz no começo, tá? Isso diferencia também. O título ajuda a despertar o interesse pelo assunto, tá? Então, fechou isso. Isso é título e isso é tema. Vamos lá, então. Vamos continuar. Tá dando para vocês entenderem certinho? Conheça seu objetivo para escolher o tema. A gente vai continuar falando mais sobre o tema. Para escolher um tema interessante, o pregador precisa primeiramente definir muito bem qual o objetivo da sua mensagem. Então, gente, ó, alvo, tá? Alvo. Eu quero falar sobre salvação. Alvo. O que eu quero falar? É um objetivo, tá? Tradicionalmente, os objetivos da oratória resumem-se em informar, olha lá, informar. Lembra que a gente viu o porquê que a gente prepara a mensagem? A gente viu isso na aula passada. O propósito do sermão. Informar as pessoas sobre algo, sobre o que a palavra está dizendo, direcioná-la sobre aquilo. Olha, está acontecendo isso nesse tempo, porque Deus tem isso para a sua vida. Persuadir, quer dizer, convencer, mudar a roda daquela pessoa. Recriar ou homenagear. Então, também pode ser um objetivo meu. Como assim recriar? Por exemplo, eu vou estar... Naquele momento tem uma festa, alguma coisa específica. Então eu vou preparar a minha oratória, né, o meu discurso, o meu sermão ali dentro daquele proposta. Homenagear o pastor, homenagear a pastora, né? Eu tenho que trazer uma palavra naquele momento, fui escalado para isso. Então eu vou direcionar, eu vou escrever o meu esboço dentro daquilo lá. Então eu tenho um tema. O tema ele serve para informar, persuadir. Então, ele serve para convencer, para que as pessoas entendam o que eu quero falar, tá? E para eu focar também, não sair do meu foco. Por isso, é preciso conhecer a finalidade para esforçar-se para alcançar todos os seus objetivos. No caso do pregador, o objetivo quase sempre é persuadir e inspirar os ouvintes a uma ação. O que eu quero que os meus ouvintes façam? Eu vou falar sobre oração. A partir daí, o que eu quero que eles façam? Eu quero que eles comecem a orar.
O que eu quero que eles façam? Eu quero que eles liberem o perdão, se eu estou falando sobre perdão, né? Estou falando sobre a conduta do cristão, eu quero que a partir de agora eles se conduzam dessa maneira como cristãos, né? E é assim que nós vamos entender o tema da nossa mensagem. Quais devem ser as fontes de inspiração? A gente falou ali agora há pouco sobre as fontes da onde saem os assuntos do sermão. Daí são várias, né? Pode ser de várias propostas porque eu vou tirar aquele assunto. Mas a minha inspiração não tem vários. A minha inspiração precisa vir da palavra de Deus. Amém? Porque eu estou pregando o quê? A palavra. Eu vou pregar a palavra. Então a palavra é a inspiração do pregador. Como pregador, o seu assunto é a Bíblia. Portanto, conheça. Não fale daquilo que você não sabe. Se você não lê a Bíblia, como você vai falar sobre a Bíblia? Se você vai pregar algo, estude o contexto histórico, geográfico, cultural, estude aquela passagem, saiba sobre ela. Se puder conhecer a respeito de muitos outros assuntos, melhor ainda, vai te ajudar. Mas o que mais é imprescindível para o pregador é a Bíblia, conhecê-la, estar apto para pregar ela, para poder pregá-la, né? Para poder ensinar, falar, persuadir, trazer uma ação. A palavra de Deus é a sua inspiração, tá? É a inspiração, é a fonte de inspiração para o tema, tá? Agora, para os assuntos que a gente vai trabalhar, da onde saem esses assuntos, aí tem vários, para vocês não confundirem, porque tem essas duas questões aí, fontes de assuntos e fontes de inspiração, só para vocês não se confundirem. Certo? Então fica aí. Agora, os erros praticados pelos pregadores. Vamos lá. Infelizmente, existem, né? E às vezes é por falta de prática, por falta de conhecimento. Então nós vamos ver quais são os erros. Observem eles. Às vezes, os alunos do Instituto Teológico passam por essa matéria de qualquer maneira. Como tem muita coisa, muito assunto, né? E o importante é ter um sermão para pregar no dia da prova, às vezes você fica desapercebido sobre essas questões. E nós temos visto hoje nas nossas igrejas muitos pregadores que estão pecando muito nessa questão, porque não sabem como se portar, não sabem como que eles vão pregar. Eles têm alguns erros. Por quê? Porque eles se preocupam em montar uma mensagem, mas como passar essa mensagem para as pessoas acaba, né, sendo o problema. Então nós temos que nos atentar. Então é um conselho que eu dou para você, aluno, agora. Aproveite esse tempo de estudo e observe cada detalhe disso tudo, tá? Olhar para a vida de uma determinada pessoa que está com problemas e desenvolver uma mensagem. Então isso é um erro que não pode acontecer, tá? Então não tenho que usar o exemplo de alguém para daí eu vou pregar só em cima daquilo lá e vou enfatizar o erro daquela pessoa e vou montar a minha mensagem. Muito importante também, às vezes o pastor ou o pregador que está naquele momento pregando a palavra, conhece a vida de alguém, foi fazer um aconselhamento e às vezes acaba citando, né, fatos, coloca nomes de pessoas. Nunca faça isso sem autorização daquela pessoa, mesmo que seja um testemunho maravilhoso, que vai edificar as pessoas na mensagem. Cuidado, você tem que perguntar primeiro se aquela pessoa te autoriza, tá bom? Assuntos que não têm ligação nenhuma com o povo da sua igreja. Não tem nada a ver com a igreja e a gente vai começar a estar pregando a palavra e começa a surgir assuntos que não dizem respeito, que a igreja nem vai entender naquele momento. Então, isso não é um erro, tá? É um erro que nós não devemos cometer, que alguns pregadores têm esse hábito, né, para impressionar às vezes. Tentar impressionar usando termos desconhecidos ou polêmicos. Então, às vezes tem temas que são polêmicos, que são assuntos doutrinários, que eles não devem ser abordados num culto público, né, num estudo de escola bíblica, num discipulado, porque ele é polêmico. Então eu devo evitar, tá?
E principalmente quando não tem uma conclusão, né? Você dá a sua ideia, mas é uma coisa, por exemplo, é uma coisa que não depende da sua ideia. Nós estamos vivendo uma geração de tudo é relativo, né? A verdade absoluta não existe, né? Nada existe. A verdade absoluta não existe, tudo é relativo. E não é verdade isso. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela não é relativa, tá? Não existem vários caminhos. Só existe o caminho, que é Jesus Cristo. Não existem vários caminhos. Então, cuidado com isso. Cuidado com essas questões polêmicas. Cuidado com essas questões que são relativas. Por quê? Porque elas, às vezes, vai prejudicar ainda mais o entendimento e aquilo que você quer passar, você não vai conseguir, né, passar direito para aquelas pessoas. Falar de assuntos que você não está devidamente preparado. Então, por exemplo, um jovem que não é casado, falar sobre casamento. Você acha que ele tem alguma experiência para falar sobre casamento? Não, ele não tem. Então, fica difícil? Fica. Tem a palavra de Deus? Tem a palavra de Deus. Mas entre aquilo que eu sei, porque eu li, porque eu vi, e aquilo que eu vivo, né? Existe um abismo. Existe um abismo entre aquilo que eu falo e aquilo que eu, né, vivo. Que eu só apenas ouvi falar e aquilo que eu estou realmente vivenciando. Então, é difícil para a pessoa falar sobre aquilo que ela não conhece. Não só assuntos de vivência, mas assuntos mesmo da palavra. Conheça bem o assunto que você vai falar. Então, eu vou falar sobre a atmosfera, por exemplo, vou dar um exemplo da atmosfera, de não sei o que, do problema do ambiental. Eu não li sobre isso, eu não me informei, eu não estou bem dentro desse contexto, então eu acabo fugindo totalmente do propósito. Criticar outros grupos denominacionais. Não use o púlpito para isso. Não use o seu momento precioso de pregar a palavra para falar mal da igreja tal, da denominação tal, do pastor tal. Não é para isso que nós estamos ali para pregar a palavra. Então não cometa esse tipo de coisa, tá? Jamais. Quando eu estava, por exemplo, você vai contar um testemunho sobre a sua vida e você quer usar lá, que você lá na outra igreja aconteceu, foi horrível para você, tal. Não cite nome, nada. E assim, a questão de testemunho de vida tem que prestar muita atenção, porque nem sempre aquele testemunho de vida vai edificar, ele está dentro do contexto da sua mensagem. Se ele não tiver, não tem sentido você falar ele, né? Não tem que prestar muita atenção em relação a isso. Aplicação. A gente vai ver isso quando a gente for montar a mensagem sobre a aplicação. Quando eu explico o texto, depois eu aplico, na hora de aplicar, eu posso usar um testemunho? Posso, mas ele tem que ter sentido dentro daquilo que eu expliquei, né? Não pode ser fora do contexto da minha explicação, tá joia? Tentar convencer as pessoas a adotarem os seus métodos de trabalho. Gente, eu acordo 6 horas da manhã e eu faço a minha devocional, então a partir de hoje todos terão que acordar, porque é só acordando 6 horas da manhã que Deus vai falar com você. Não, de maneira nenhuma, tá? Essa é a maneira que Deus trata comigo ou que trata com aquela pessoa. Não é algo que está ordenado na Bíblia. Então, tenha muito cuidado com aquilo que Deus falou com você. Não ser algo que você vai ter que pregar para que seja verdade absoluta, né? Eu conto uma história de uma irmã que ela se converteu e ela tinha hábitos vulgares. Então, quando Jesus transformou a vida dela, ela começou a tomar decisões, coisas que ela fazia, que ela falou, eu quero que todas as pessoas que me conheceram olhem para mim e percebam, nossa, essa pessoa Jesus transformou. Então ela não usou mais calça. E assim, ela sempre foi da igreja do Evangelho Quadrangular, ela não era da igreja de alguma denominação, de costume, não. Mas daí todo mundo perguntava, mas irmã, por que você só faz assim dela? É algo que Deus fez na minha vida, mas jamais, quando ela falava assim, ó, você só vai para o céu se você fizer isso, jamais. Então ela usava isso, é algo para ela, era Deus trabalhando na vida dela. Então tenha cuidado com isso, para que aquilo que Deus está trabalhando na sua vida, você ache que é algo para ser imposto na hora da mensagem como algo imprescindível, que se aquela pessoa não fizer aquilo, né, a verdade absoluta, ela não vai ser transformada. Amém? Cuidado com isso.
transmitir apenas a sua vida e esquecer da palavra. Esse é um erro também, tá, gente? Daí a pessoa pega, lê um texto bíblico e ela vai contar um testemunho. Amém, aleluia. Pode ser uma pregação sobre o testemunho de vida, aleluia. Só que ele não pode falar só sobre ele. Qual que é o foco? A palavra de Deus. Somos pregadoras do quê? Da palavra de Deus. Pregar somente o ideal de uma determinada denominação. Então, vou pregar apenas uso e costume da minha igreja. Não vou pregar mais a palavra de Deus. Também é outro erro. Apresentar meias verdades. Então, deixar a pessoa confusa, tá? Usar chavões que não estão na Bíblia, só que são provérbios populares. Por exemplo, a voz do povo é a voz de Deus. Tá na Bíblia? Não tá. Tem gente que acha que tá, mas não tá, né? Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus faz as coisas no tempo certo, tá? Existe tempo para todas as coisas, né? Então são chavões, são coisas, meias verdades, vamos dizer assim, e que às vezes os pregadores estão usando. Então quando você for usar algum ditado, alguma coisa, se refira isso ao ditado, mas preste atenção se esse ditado não é uma verdade falsificada, né? É uma coisa que não é verdade, né? Então preste bem atenção nisso. Falta de clareza no assunto. Às vezes a pessoa ela não sabe muito bem o que ela quer, não está claro para ela o tema. Então ela começa a deixar a mensagem sem clareza. Então é um erro também muito forte e que nós temos visto de alguma maneira assim, meio que bastante isso, né? Hoje em dia nós temos culto familiar, células, então são vários lugares que as pessoas vão pregar, que você vai estar ali para pregar a palavra. Então preste atenção nesses erros para que você não os cometa, tá? Regras para escolher o tema. Então, resumindo tudo que nós falamos, aqui na apostila diz assim: o tema deve ser inspirado pelas escrituras, deve ter um tema único e específico, tá? Então nós não podemos ter 500 temas. Por exemplo, vou falar sobre a fé. Então eu vou discorrer sobre a fé e eu posso ter, então, séries, entendeu? Eu faço uma série, 4 cultos falando sobre a fé. Então daí o assunto, eu vou colocar vários títulos, mas ele vai ter um para cada dia, tá? Então eu não posso colocar, eu vou falar sobre a fé em Deus, a fé do pecador, a fé sobrenatural, tudo de uma vez só. Então eu vou explanar isso de uma outra maneira, mas o meu título tem que ser um objetivo muito claro. Procure frases curtas e objetivas que expressem o conteúdo da sua mensagem e procure usar temas atuais. Simplifique o máximo, não seja cansativo, aborde assuntos práticos, apresente soluções baseadas na palavra. Tenha sempre em mente qual o objetivo dessa mensagem. Aborde assuntos de interesse geral. Na prática, após escolher o tema, todos os pontos do sermão devem ser explicar o tema, tá? Então, isso é que nós falamos hoje. Então, eu falei sobre o sermão, né? Escolher o texto é da palavra. Falamos sobre o título e o tema. Tudo isso é imprescindível. E lembrando sempre, para que eu possa discorrer o sermão, né? Preparar a minha mensagem, eu tenho que ter um objetivo claro no meu coração. Isso eu só vou conseguir buscando em oração e em jejum. Amém? O nosso assunto encerra aqui, o capítulo 4. E na próxima aula nós vamos começar a desenvolver o nosso sermão. Tenham todos bons estudos, que você possa se dedicar, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, façam as suas atividades, tá joia? E eu aguardo as atividades postadas para mim, tá bom? Para acontecer a correção. Deus abençoe vocês e até a próxima.